Oi, Sâmara, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, e você, Deodato? Tudo jóia. Eu estava conversando com você na prosa prévia. O pessoal que acompanha o canal já sabe que é um bate-papo aí, onde eu me dou a conhecer e conheço um pouquinho de quem eu vou entrevistar, e já faz parte da minha rotina. E eu achei muito interessante, vai ser uma conversa de dois mineiros, um mineirinho com a mineirinha. Eu me considero, eu não te falei isso ainda, um mineiro exilado no estado de São Paulo. Eu me sinto exilado. Amo São Paulo, adoro São Paulo. Aliás, eu amo o Brasil, amo o Brasil. Mas a minha alma é mineira. Eu tenho alma caipira, eu gosto da pureza das pessoas do interior de Minas, eu gosto muito. E gosto muito dos mineiros que fizeram a história e a literatura. Gosto demais do Guimarães Rosa, gosto muito dos Inconfidentes, dos Conjuradores, na verdade. Mas isso é prosa para outra hora. Quando eu estive aí em Portugal, viu? Eu estive algumas vezes, porque eu gosto de Portugal. Em Lisboa, estive em Coimbra, fui lá conhecer a Universidade de Coimbra, estive no Porto, fui aí nas vielas medievais, eu já andei aí algumas vezes, porque é muito fácil. Aqui de Campinas para Portugal, em tempos normais, Samara, tem voos diários, é bate e volta. Então, assim, nós mineiros temos assim, a eterna curiosidade, por isso que nos leva a pesquisar, a estudar, a ler. E mantendo esse jeito mineiro, simples, eu gosto muito disso. Ô, Sâmara, você estudou na UFMG, eu também estudei lá, viu? Um tempo. Depois eu mudei, vim para Campinas, mudei de área. Ah, aí você foi para Portugal e você já está aí há quantos anos? Vai fazer 4 anos, Hum. setembro, dia Você, 20, final de agosto você ainda não está com jeito de assim, não está me 2017. parecendo uma portuguesa, porque às vezes eu converso Tem com como, alguém. né, Deodato? Aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil. É Eu verdade. já puxo um pois, um tás a ver, um achas, mas é na zoação, assim, é uma coisa que vai, sabe, aquelas coisas vão acontecendo de forma natural, assim, sei lá. Você escreveu um Tais a Ver aqui, ó. Eu achei muito engraçado, não falei nada, né? Tais a Ver. Aí você falou, pois também. Eu falei assim, quero que. Eu não tinha conversado com você. Você tem um jeito de mineira, um jeito de conversar, que quem observa o meu jeito de conversar começa a perceber a minha mineirice, que me agrada, né? E eu estava pensando que eu ia encontrar uma quase portuguesa, no jeito de falar, nos sotaques. Eu só uso o pois, porque parece que virou, tipo assim, uma coisa para dar pausa, igual eles fazem, sabe? Assim, não sabe o que falar e fala pois, pois. Eu entrevistei uma portuguesa, não sei se você viu aí, eu não me lembro o nome dela. Nossa, ela ficou rindo do meu jeito de mineiro no ar. Eu pus no ar. E eu fiquei rindo, não assim, descaradamente, mas eu ri do jeito dela. Bem portuguesa mesmo, aí do Porto, você deve conhecer. Não vou nem falar, porque de repente ela vai assistir, pode se melindrar. Eu Deixa, vi que você entrevistou várias pessoas que eu conheço, tá legal, tô vendo aí, muita não, tem um gente. pessoal muito legal aí do Porto. Várias delas e deles me convidaram. Quando eu aparecer por aí, falaram: vem aqui que nós vamos tomar uma cerveja junto, vamos prosear. Falei, tá feito, tá beleza. Me fala uma coisa: o que você pesquisou no seu mestrado? Foi aí no Porto, né? Foi aqui no Porto. Então, comparei dois autores de tradições diferentes, mas pesquisei diferenças e semelhanças entre os dois, assim, na teoria dos dois. O Merleau-Ponty, que é fenomenólogo, e o Gilbert Riley, que é analítico a controvérsias, mas é filósofo da linguagem. Fala um pouquinho das semelhanças e das diferenças entre os dois. E, por gentileza, fale sem receio da academia. Cada um pensa de um jeito, essa é a riqueza da filosofia. Fale aí das semelhanças e diferenças e do que você acha, sem problema nenhum. Fica tranquila. Então, há essa controvérsia aí de que existe diferenças de metodologias, de sejam continentais, né, e filósofos analíticos, mas
Eu já tinha estudado Merleau-Ponty na graduação, na UFMG, e queria dar continuidade nisso, mas queria, como eu vim para Portugal e sei que aqui tinha é mais analítico, assim, é uma tendência, sabe? E o Riley, numa disciplina, eu já tinha lido ele no Brasil em epistemologia, e aí vi bastante semelhança, né? Por quê? Eles fazem muitas críticas parecidas, por exemplo, a empiristas, a teorias empiristas, a teorias mais racionalistas. O problema da linguagem dessas teorias, que no mestrado foi interessante porque eu coloquei um momento que os dois se encontraram. Teve um colóquio, chama o colóquio em Royalmont, e aí deu para eu mostrar esse debate dos dois lá, entendeu? Foi em 1950. Tem a ver. Desculpa, foi em 1958 esse encontro, né? Sim, tiveram vários. Foi um encontro entre, digamos, analíticos e continentais. Estava o Austin, Strawson, e aí vários fenomenólogos. Aonde foi esse encontro? É França, Royalmont é na França. Não sei onde é a cidade. Mas... E como é que foi esse encontro? Foi interessante porque o Riley estava apresentando e o Merleau-Ponty ia comentar a apresentação dele, e ficou naquela conversa que, por exemplo, o Riley já tinha criticado bastante a fenomenologia em ensaios anteriores. Para ele, a fenomenologia era uma espécie de psicologia, era apenas uma outra linguagem para psicologia, porque ele vê muitos problemas em declarações em primeira pessoa, para ele não... E a fenomenologia transita nisso entre declarações em primeira pessoa e também em terceira pessoa, né? Tenta ser objetiva também, ao mesmo tempo, mas tenta abordar a subjetividade, né? Assim, é o intuito assim da fenomenologia, digamos. E aí o Riley, para ele, é só a linguagem que seria mais objeto de estudo para o filósofo. Ele acredita que todos os problemas, não todos os problemas, mas o filósofo ele tem que tratar mais dos problemas da linguagem, que é como se fosse o objeto de estudo para o filósofo, entendeu? Assim, não... Ao mesmo tempo, ele tem muitas semelhanças com o Merleau-Ponty, porque ele também cria outros significados, cria outras noções filosóficas, o Merleau-Ponty também, os dois criam conceitos, digamos, mas o Riley, vindo de uma tradição analítica, ele está mais preocupado de mostrar os problemas da linguagem mesmo ali, e fenomenologia faz isso também, mas ela quer mostrar uma nova linguagem. E você, enquanto filósofa, pesquisadora, você prefere desenvolver sob a perspectiva analítica ou fenomenológica? É que tá, Deodato, parece que eu gosto de ver essas diferenças de linguagem e metodologia. Eu concluí mais ou menos no mestrado que o Riley estava fazendo um tipo de fenomenologia, mesmo que seja só observando o fenômeno da linguagem. Então, ele estava querendo mostrar ali como que a linguagem funciona como um fenômeno. Mas fala uma coisa, ele depositou esse olhar observando como fenômeno, mas de forma analítica. Sim, por exemplo, se ele analisou o conceito de mente, aí ele vai mostrar por que a linguagem cartesiana ou empirista está errado, porque o conceito não é mal descrito na linguagem, tem erros ali de lógica, entendeu? Por exemplo, e aí ele mostra que o uso das palavras e tal, é uma forma de mostrar
com o instrumento da lógica mesmo, problemas no uso da linguagem comum, ou na linguagem técnica também, de filósofos, por exemplo. Ele critica muito a linguagem do Descartes, de outros empiristas, porque essa descrição dos fenômenos não corresponde a uma descrição correta, digamos, assim, do que seria, por exemplo, quando a gente usa a noção de impressão sensorial, o que isso quer dizer sobre a sensação, entendeu? Aí critica essa linguagem da ciência de objetificar, de tornar objetiva a linguagem e não abordando a subjetividade, porque seria a partir da primeira pessoa, e não faz sentido falar em sensação. E qual a conclusão que você chegou no final do teu mestrado? Qual foi a conclusão? Então, como eu estava vendo a diferença de abordagem ali entre os dois, e vi também problemas, as críticas do Riley à fenomenologia, e de certo modo eu concordei, assim, porque tinha muitas, às vezes fica muito obscuro as passagens dos fenomenólogos, porque eles vão escrevendo e usando, não tão, às vezes, termos muito abstratos, não está preocupado ali em ser claro, muito claro, igual os analíticos têm essa preocupação excessiva, entende? Opa, peraí, excessiva? Digamos que porque se alguma hierarquia teria que ser a lógica mesmo. Ela não é à toa que o Desdere defende isso muito, para ter um instrumento da lógica no primeiro momento para começar a fazer filosofia, entendeu? Só que há controvérsias quanto a isso também. Não quer dizer que quem usa a lógica como instrumento para fazer filosofia é claro. Às vezes eles tornam também muito obscuros, iguais os continentais. Então é esse que é o... Até mesmo porque a maioria das pessoas não tem domínio da lógica, né? Okay. Sempre tive interesse em estudar percepção, mente, filosofia da... E aí, como desde a graduação... Olha o olho. Não, é que eu vi no teu Lattes e no teu... Eu fiz uma pesquisa, minha obrigação conhecer o mínimo de quem eu vou conversar. E eu vi que você se interessa muito pelas questões de corpo e mente. Você, não sei se é amiga ou você acompanha o Leclerc lá de Brasília. Sim. Ele, já encontrei ele num congresso em filosofia da mente. Ele é canadense e mora em Brasília há 25 anos. Ô Samara, e o que você está pesquisando no doutorado? Eu estou pesquisando o De Anima, que é um livro do Aristóteles. Eu comecei a ler ele numa disciplina aqui que eu fiz de medieval, e aí eu estava buscando ver se tinha ali percepção, mente, né? Porque é um dos primeiros, assim, os principais da obra do Aristóteles, que aborda o tema da psique. Você não vai dar uma lida no Agostinho de Hipona, quando ele fala da alma lá? Ele fala, tem um livro dele que é sobre a dimensão da alma, né? Vale a pena dar uma lida. Sim, eu estava interessada mesmo, era ver se tinha alguma teoria da percepção ali no De Anima, sabe? E você falou que está te dando um trabalho danado? Porque eu estou lidando com muita metafísica aristotélica, com termos, por exemplo, psique, aí eu não quero entrar em discussões inúteis, o que é psique, tradução para alma, foi para, sabe? Porque eles ficam, sabe? Discussões inúteis. Os metafísicos vão amar ouvir você falar isso. Não, mas eu tô vendo que a metafísica faz parte mesmo do... né? E aí eu vou ter que lidar com noções de substância, de psique, que não é alma, que a tradução por alma foi um termo que foi modificando. Aí, querendo ou não, eu estou
tentando ver isso com um olhar como se fosse o Riley, que eu aprendi a ver, ele usava essa metodologia, como que o termo vai mudando ao longo da história, vai adquirindo novos significados, vai mudando a semântica, né? Mas, querendo ou não, eu vou só comentar isso porque eu estou interessada mesmo em chegar no realismo ali na parte de ver a faculdade da percepção. Você acha que você vai ter que sair do Aristóteles também? Vai ter que, claro, né, trazer outros elementos de outros filósofos para trabalhar eu vou tratar do ilemorfismo e tem uns caras, um pessoal contemporâneo e que já trata da percepção a partir da linguagem do ilemorfismo, que são aqueles pares matéria, forma e potenciato. Não vai ter jeito, eu vou ficar, né, transitando entre metafísica, realismo e é isso, vamos ver o que foi o que aconteceu. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre o mestrado, fique à vontade, você que sabe. Sim, eu queria falar que eu percebi uma coisa que eu achei importante entre os dois autores, que o Merleau-Ponty, ou, digamos, a fenomenologia, ela tenta buscar o significado a partir das coisas tenta criar novas descrições para fazer emergir, clarificar o significado, digamos, mas para eles o significado começa na experiência e nas coisas. E essa foi uma diferença primordial entre o Riley, porque para ele isso é muito complicado, e aí ele já quer tratar no significado diretamente na linguagem. Assim, é óbvio que linguagem não está separado de experiência, é uma mediação, né? Ali a gente fala da experiência, a gente só pode significar fazendo surgir e tentar falar desses significados pela linguagem, mas o ponto é que o Riley tem uma noção de significado mais restrita à linguagem e o Merleau-Ponty uma noção mais ampla, entendeu? Por isso que talvez isso influencie na linguagem dos fenomenólogos e eles ficam transitando entre primeira e terceira pessoa, e foi essas as intuições que eu tive, assim. Mas, Samara, foi muito interessante o olhar que você depositou sobre as duas perspectivas. É interessante que isso aconteceu, né? Imagina, hoje isso eu penso que seria quase impossível fazer um congresso que tenham pessoas de diferentes ideias e fiquem discutindo, e entende? Por que você acha que é quase impossível hoje? Porque parece que as coisas estão ficando mais demarcadas, entendeu? Num congresso de fenomenologia, lógico, você vai ter que... A não ser que tenham, os dois grupos se disponham a fazer isso junto, entendeu? Pode acontecer, né? Interdisciplinaridade, mas... Você sabe que a proposta do meu canal é, primeiro, eu não emitir opinião em momento nenhum, ouvir sobre as pesquisas, né? Mas eu tenho essa vontade. Uma hora eu vou juntar pessoas de linhas filosóficas diferentes, vou conversar antes, para não acabar em pancadaria. O Giordano Bruno... Seria bem legal isso. Eu pretendo fazer, futuramente eu pretendo fazer. Respeitosamente, eu gosto da multiplicidade de visões, percepções, sob o ponto de vista filosófico, político, eu gosto disso, gosto da diversidade. Se tiver discussão, filósofo não tem nada para fazer, né? Pois é. Mas deixa eu te falar do Giordano Bruno, ele é muito mal assim, visto de uma forma ampla, ele é visto de maneira localizada, e eu estou entrevistando vários pesquisadores dele, mostrando a filosofia dele, livro por livro, extremamente interessante. E eu tenho um que chama A Ceia de Cinzas, porque ele narra nesse livro um debate na Universidade em Oxford, onde ele foi defender o heliocentrismo coperniano, E naquele período, lá dentro da academia, aí pertinho de você, na Inglaterra, terminou em pancadaria. Ele fala, no final, ele não conseguiu convencer. Sim, mas esse momento é histórico, né, Deodato?
Agora, você explicar hoje por que você estuda isso, ou por que você estuda, né? Não sei, é diferente. É verdade. Tem que explicar por que estuda Aristóteles, por que você quer estudar percepção em Aristóteles, ou por que gente que estuda Santo Agostinho, por que estudar Santo Agostinho? Mas eu tenho um amigo que estuda Maquiavel também. Tem gente para estudar tudo, né? Se for O próprio, vários autores. você falou do Maquiavel. Você falou do Maquiavel. Eu estou buscando um monte de pesquisadores do Maquiavel. Estou buscando, porque quando se fala em Maquiavel para o grande público, só se fala do príncipe. E ele foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Todos os autores que a gente vê tem muita coisa mais do que, né? Se for pensar, isso acontece com vários autores. Ok, Samara, então você terminar o doutorado, você pode ter certeza que você está aqui na minha agenda e eu vou marcar. Chegou lá no final, eu vou te achar de novo. Quero saber aonde você chegou, como é que foi esse doutorado, porque me parece muito interessante. Você entrou num negócio bastante complicado, mas ótimo. Doutorado é isso mesmo. Vamos que vamos, né, Deodato? Teve um amigo meu que vai defender agora, ele estuda Spinoza. E aí a gente estava conversando, ele falando assim, e tal, mas aí eu falei assim, você também estuda Spinoza, por que você está falando que eu vou estudar Aristóteles? Fica aquela, né? Tipo assim, então... E aí ele falou assim, não, doutorado é assim mesmo, te quebra para depois você ver que tem que ter mais... Porque a gente sai do mestrado achando, uau! Aí você vê que a pesquisa... trabalho, sabe? Parece que agora você vê mesmo o que Ô, Samara, eu já ouvi de vários, porque quando eu converso fora do ar, todo mundo está se tornando meu amigo, eles sentem essa liberdade para conversar comigo, sem cobrança nenhuma. Eu gosto de ouvir vários pesquisadores que estão fazendo pós-doc, eles falam que quando chegou no meio para o final do doutorado, deu desespero, não aguentavam mais a pesquisa, queria largar tudo, e perguntaram onde eu fui... que fala que tem uma hora que tem que acabar, uma hora que tem que acabar, quando chegar o prazo tem que acabar, isso é aquilo que... Mas é isso, a investigação é incrível, o processo de criação também é incrível, e agora eu estou vendo que é isso, a investigação mesmo, eu chamo muito bom, é isso que eu escolhi mesmo. Eu chamo de arqueologia profunda, viu? Arqueologia profunda. Escavações profundas no pensamento do objeto da sua pesquisa. Na minha informalidade, eu chamo de arqueologia ou mineração. Você um termo mineiro. Isso mesmo. Samara, olha, você é extremamente simpática, não vai ficar se achando, não. Estou aqui torcendo pelo teu doutorado. Obrigada, aí você pode ter certeza, torcendo muito pelo teu doutorado. Essa tua simpatia, essa tua simplicidade de tratar de questões acadêmicas com uma forma com que o grande público possa entender também, me agradaram bastante. Então, muito obrigado. Nós estamos no dia 2 de maio, ontem foi Dia do Trabalho aqui no Brasil, né? E eu te agradeço por ter separado esse tempinho para prosear comigo, para gravar aqui em pleno domingo. Muito obrigado, um abração. A gente volta a se falar no futuro, tá bom? Obrigada a você, Deodato. Boa sorte aí no canal. Continue buscando aí acrescentar mais e mais conteúdo. Estou te acompanhando, vou te acompanhar também. Obrigada. Legal. Tchau. Tchau, abraço.